E agora a gente vai olhar novamente para o cenário internacional e falar sobre os Estados Unidos. Donald Trump se reuniu hoje com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, na Casa Branca. Daqui a pouco, Petro deve comentar o encontro em uma coletiva de imprensa. E a Casa Branca disse que Trump vai se pronunciar nas redes sociais. E para contextualizar essa reunião de hoje, a gente relembra então o histórico de tensão entre os dois líderes. E quem vem trazendo os detalhes para a gente é a nossa editora de internacional, Mariana Catassi. Mari, que bom ter você aqui conosco. Obrigada por estar aqui no 360. Então vamos fazer, né, essa linha do tempo. Seja bem-vinda. Sempre uma honra, Débora. Muito obrigada para você, para todos que nos acompanham aqui no CNN 360. Débora, antes da gente fazer a linha do tempo, eu quero trazer uma informação de momento que chega agora para a gente. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, publicou nas redes sociais uma mensagem que teria recebido de Donald Trump durante o encontro na Casa Branca. Ele postou então essa foto de uma imagem dos dois apertando as mãos durante o encontro na Casa Branca e uma mensagem assinada por Donald Trump que diz: Gustavo, foi uma grande honra, eu amo a Colômbia, assinado então Donald J. Trump. E essa é uma mudança bastante grande em relação ao que a gente vinha vendo nos últimos meses na relação entre os dois líderes, algo muito conturbado. E agora sim a gente retoma para a nossa linha do tempo para relembrar esse histórico de tensão entre os dois líderes. A gente vai ver na nossa tela então como que essa relação entre os dois tem se deteriorado ao longo dos meses até chegar nesse momento em que estamos agora. A gente relembra que a relação entre a Colômbia e os Estados Unidos era considerada uma das mais estáveis da América Latina, eram considerados parceiros até janeiro de 2025, quando Donald Trump tomou posse e voltou à Casa Branca. Logo que Trump assumiu para o segundo mandato, ele deu início a uma política bastante agressiva de combate à imigração e de deportações. E Gustavo Petro, o primeiro presidente da esquerda da Colômbia, rejeitou essas medidas, criticou a forma como os imigrantes estavam sendo deportados, muitas vezes com as mãos amarradas em aviões militares. E a tensão começou quando Petro rejeitou, bloqueou 2 voos com imigrantes deportados que vinham dos Estados Unidos em direção à Colômbia. Ele disse que a Colômbia não aceitaria esses deportados como forma de criticar o tratamento que eles vinham recebendo pelo governo americano. Mas logo em seguida ele recuou depois que Trump ameaçou impor tarifas à Colômbia e também proibir viagens de cidadãos colombianos e revogar vistos de autoridades colombianas. Isso fez com que Petro recuasse e dissesse que ia sim cumprir todas as condições impostas pelos Estados Unidos nesses voos de deportação. Outro ponto muito marcante, Débora, foi em setembro do ano passado, quando Gustavo Petro discursou na Assembleia Geral da ONU. Nesse discurso, ele acusou Trump de ser um cúmplice do genocídio em Gaza, quando se referiu ao apoio que os Estados Unidos dão a Israel. Em uma outra ocasião, nesse mesmo mês, o Gustavo Petro também orientou os soldados americanos a descumprir ordens de Trump enquanto discursava para uma multidão em um protesto pró-Palestina. Logo em seguida, o Departamento de Estado dos Estados Unidos revogou o visto de Gustavo Petro e justamente alegou que ele fez declarações incendiárias e por isso estava tendo o visto revogado. Nesse mesmo mês, os Estados Unidos também tomaram uma decisão importante de retirar a Colômbia da lista dos países que eram considerados parceiros dos Estados Unidos no combate ao narcoterrorismo. Em seguida, a gente passa para o mês de outubro do ano passado, já no contexto dos ataques a barcos que supostamente estariam ligados ao narcotráfico no Caribe e no Pacífico. Os Estados Unidos aplicaram sanções a Gustavo Petro por supostamente estar envolvido com o narcotráfico. Trump chegou a chamar Petro de bandido e culpou o presidente colombiano por drogas que chegam nos Estados Unidos. Disse que ele não tomou medidas suficientes para impedir que a cocaína da Colômbia chegasse até o território americano. 2 dias depois disso, o Departamento do Tesouro também anunciou sanções a Gustavo Petro e também à esposa e ao filho do presidente colombiano. O ministro do Interior colombiano também entrou nessa lista, uma lista que é conhecida como Clinton's List, foi criada durante o governo de Clinton para evitar lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico de drogas da Colômbia. Desse momento em diante, então, Gustavo Petro passou a ser alvo de sanções dos Estados Unidos. E aí, Débora, um ponto de virada total de chave é em janeiro de 2026,
logo após a operação dos Estados Unidos na Venezuela, que capturou Nicolás Maduro. No mesmo dia, apenas algumas horas depois, Trump fez um discurso em que falou sobre essa operação e deu um alerta. Disse que Gustavo Petro deveria ficar esperto. Isso porque, em dezembro, antes da operação na Venezuela, Trump já tinha dito que qualquer país que esteja envolvido no narcotráfico poderia ser alvo de ataques dos Estados Unidos. E logo em seguida dessa operação na Venezuela, fez o alerta para Gustavo Petro. Gustavo Petro, é claro, negou as acusações, negou que estivesse envolvido em narcoterrorismo e negou também que os números de produção de cocaína e de tráfico de drogas tenham aumentado durante o seu governo. E eu destaco também uma fala importante dele, ele disse que seria possível pegar em armas para defender a soberania da Colômbia. Nesse momento, as relações estavam no pior estado que já estiveram desde que Trump voltou na Casa Branca. Mas, então, teve uma reviravolta inesperada. No dia 7 de janeiro, os líderes fizeram uma ligação que pareceu amenizar as tensões. Depois dessa ligação, foi anunciado o encontro na Casa Branca. Trump chegou a dizer que Gustavo Petro tem sido muito gentil, que era muito crítico antes, mas depois da operação na Venezuela passou a ser muito gentil com os Estados Unidos. E agora nós vemos, então, essa nova demonstração de aproximação em que Trump diz que ama a Colômbia e que foi uma honra se encontrar com Gustavo Petro. Débora.